Galera, se liga aí, a gente vai ver hoje aqui um dos temas que mais caem pela Fundação Carlos Chagas. Lembrando que a FCC é uma banca de cultura e é uma banca muito crítica da cultura, inclusive, tá? Então, ela aborda muitas vezes a tal da indústria da cultura. Por quê? Porque nós estamos num sistema econômico, né, que é o sistema capitalista, cujo foco é o lucro. Sendo assim, toda e qualquer indústria não tem foco na entrega de um serviço ou produto, e sim no lucro que vai ter com aquilo. O que isso significa? Significa que nós, cidadãos de um modo geral, recebemos valores para ir nos construindo e crescendo e evoluindo e nos tornando melhores como seres humanos, beleza? Ok, deveríamos receber valores da família, das instituições, né, escolares, daquilo que a gente lê, né, do repertório que a gente cria com os livros e também das mídias. Lembrando uma coisa importante, galera, ó, mídia é diferente de jornalismo, é diferente de tipografia. Então, ó, lá no século XIV surge a tipografia. Antes da tipografia, que são essas letrinhas de imprensa, né, que são impressas e formam os livros. Antes dessa letrinha, os livros eram escritos à mão, né, na letra cursiva mesmo. Eram os monges da Igreja Católica que escreviam os livros, inclusive. Essa é uma técnica fantástica para domínio de língua, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Se vocês procurarem, vocês vão ver. Então, a tipografia surge para popularizar os livros. Até então, poucas pessoas liam, só as que tinham acesso aos livros escritos à mão. Depois do surgimento da tipografia, vai surgindo um órgão chamado de imprensa, né? E esse órgão é aquele responsável por passar as notícias ali escritas num suporte chamado jornal para a mão da população. Foi um grande acontecimento o surgimento do jornal, né? E das outras mídias de comunicação que foram aparecendo na sequência. O jornalismo se tornou uma profissão, né? E a partir daí, os membros dessa profissão estariam comprometidos do ponto de vista ético a passar a verdade para o povo. Mas muito cedo foi percebido que a verdade começava a ser recortada, editada, digamos assim, manipulada por esses órgãos tão poderosos. Por quê? Porque se as pessoas acreditam nos jornais, aquilo que está ali se torna verdadeiro. Daí a mídia surge com um poder muito grande, porque a mídia já é um conjunto, né, um complexo de vários suportes. Então já não é apenas o suporte offline, né, o suporte de jornal, nem é o de revista só, ou o de rádio, o de TV, é o da rede de um modo geral, né, da internet, a rede de computadores. Então, as mídias hoje são um conglomerado informativo que está o tempo todo trazendo fluxo e fluxo de notícias. Então, essa mídia é tão poderosa porque tudo aquilo que ela diz associado a uma imagem, porque nós estamos na era da imagem, né? Então, tudo que a mídia diz associado a uma imagem aparece como verdadeiro para quem está consumindo aquela mídia, certo? Então, por isso que os estereótipos, né, são criados. Inclusive, o estereótipo que a mídia mais cria, né, que tem gerado problemas emocionais muito grandes, que tem caído muito em concurso também, é o estereótipo da pessoa de sucesso. Então, o sistema capitalista eleva aquelas pessoas que se tornam um sucesso, né, que tem êxito, principalmente econômico, e isso se torna também o grande motivo da vida, porque as pessoas se espelham naquilo que elas acreditam que é verdadeiro, ou seja, aquilo que está na TV, beleza? Então, qual é o perigo da gente consumir o que a mídia diz, né, o que a mídia passa pra gente, sem refletir antes? E isso aí, galera, a gente sabe que é a maioria. Por que a maioria das pessoas faz assim? Porque os veículos de mídia são utilizados no Brasil, por incrível que isso possa parecer,
como veículos de instrução. Só que as mídias, em nenhum momento, nem na época que elas surgiram, elas vieram com esse propósito. Mídia não tem nenhuma proposta de instruir as pessoas, mas muitas acreditam que sim, e consomem as mídias de forma a acreditar que estão consumindo conhecimento. Bora ver um exemplo. Olha só, a Rede Globo, um tempo desses, criou um seriado inspirado num escritor francês, o Marquês de Sade. Só que o Marquês de Sade, na vida real, era um devasso francês. Era um cara, digamos assim, sem volta, né, que a gente fala, porque esse cara foi preso diversas vezes e ele não foi preso por uma questão inocente nem ingênua. O Marquês de Sade foi preso várias vezes porque ele sequestrava, torturava, estuprava e matava crianças de 10 a 13 anos, meninas e meninos que ele sequestrava nas portas das escolas. Ele e um grupo de outros 3 amigos que também eram da nobreza, e eles levavam essas crianças, cerca de 20 a 30, para um sítio que o Marquês tinha no interior da França, e lá ele passava cerca de 3 meses cometendo as atrocidades. E ele escrevia aquilo que ele fazia com as crianças. Então, era um show de horrores a vida desse cara. Inclusive, agora no século XXI, o que é que eles fizeram? Ó? O que é que a indústria da cultura fez? Criou, né, o livro do Marquês de Sade, olha aqui, ó, Marquês de Sade, e o nome do livro é Os 120 Dias de Sodoma. O que é que isso significa, galera? Esse livro aqui conta as práticas do Marquês de forma mais atroz. Se vocês lerem esse livro, vocês passam mal, né? Então, aqui, o que é que a gente encontra? Todo o processo, desde a escolha das pessoas que eles iam sequestrar até o processo de morte. Os instrumentos de tortura que eles usavam, tudo, absolutamente tudo está aqui no livro. Só que é o seguinte, agora no século XXI, esse livro é vendido como arte. O Marquês de Sade é tido como um escritor. O que isso significa? Daí a gente vê no cinema, aparece um livro, né, que é depois posto aí como filme, que é Os 50 Tons de Cinza, e esse livro também se torna um best-seller. Só que o foco do livro é romantizar o sadismo. Então a palavra sadismo significa o quê, né? Significa a excitação excessiva com a dor do outro. Então veio das práticas do Marquês de Sade e recebe o nome dele essa palavra. Então sadismo vem de Sade. Sade era o sobrenome do Marquês. Então agora no século XXI, o sadismo, ou seja, a excitação sexual por meio da dor do outro, é tido não só como romântico, mas algo muito sexy. As mídias de comunicação trazem isso, né? Na Rede Globo, o Marquês de Sade era um cara super sedutor, quem assistiu viu, né? Então era um ator muito bonito, inclusive, e as atrizes que se envolviam com ele também eram mulheres muito bonitas. Ou seja, há todo como é que eu posso dizer assim, todo um jogo, toda uma articulação para a construção de um público que depois desse seriado, que depois do filme 50 Tons de Cinza ou do livro, vai começar a achar muito interessante o sadismo, que é um crime. Então é assim que as mídias criam estereótipos, é assim que as mídias criam verdades, e as pessoas que desconhecem história ou que desconhecem o que realmente são aquelas obras que muitas vezes estão postas ali, não, inspirado na obra Os 120 Dias de Sodoma, do escritor francês Marquês de Sade. Aí você pensa, poxa, deve ser um negócio massa, né? Escritor francês, né? Deve ser muito bom. Então, as mídias trabalham, galera, para uma indústria chamada indústria do entretenimento.
Entretenimento não tem nada a ver com arte. A arte faz com que nós tenhamos valores. A arte inspira a gente a ter valores como coragem, lealdade, como força, justiça. E é o contrário do que a indústria do entretenimento passa pra gente. Só que quando eles colocam na TV e dizem que foi inspirado numa obra literária, as pessoas começam a confundir, porque elas pensam, então, é legal, né? Ser sádico, é bonito. E todo mundo agora, a gente tá falando de adolescentes que têm culturas diferentes da que a gente teve, né, na nossa época. Então, adolescentes que consomem as mídias, as novelas, os filmes, as séries, como se fosse verdade. Como se aquilo ali realmente fosse verdade. O filtro que nós ainda temos, com certeza a maior parte dos adolescentes não tem. Então, por isso que esse é um tema que cai recorrentemente pela Fundação Carlos Chagas. O que significam as mídias? A gente precisa olhar para as mídias com o olho do que ela realmente é e de qual papel ela realmente tem. Então, ela faz parte da indústria do entretenimento, da cultura de massa. O que é a cultura de massa? É a contracultura, é a cultura de quem não lê, de quem acredita que a instrução vem dos veículos de comunicação. Essa é a cultura da massa. E é a cultura da qual a mídia se aproveita para criar estereótipos, criar verdades, inclusive em cima de personagens. Fechou?